Com 2 gols de Kylian Mbappé, o Real Madrid conseguiu a virada para cima do Villarreal neste sábado, venceu o jogo por 2-1 e assumiu, pelo menos de momento, a liderança do campeonato espanhol. Antes de falar o jogo, trazer aqui os dados sobre Kylian Mbappé, que chegou aos 31 gols nessa temporada com o Real Madrid e superou a primeira temporada de Ronaldo Fenômeno. Lá em 2002, 2013, ele marcou 30 gols com o Real Madrid em sua primeira temporada. O Mbappé está a 2 gols de igualar os números de Cristiano Ronaldo na sua primeira temporada no Real Madrid, lá em 2009 e 2010, quando o Cristiano marcou 33 gols em 35 jogos. Porém, a primeira temporada do Cristiano Ronaldo com o Real Madrid, ele perdeu alguns jogos devido à lesão, e o Real Madrid também foi eliminado nas oitavas de final da Champions, então jogou menos partidas, bem menos partidas, porque o Mbappé tem 31 gols em 44 jogos com o Real Madrid nessa temporada. Só para ressaltar que o Cristiano Ronaldo teve na sua primeira temporada os piores registros com a camisa do Real Madrid. Depois dessa primeira com 33 gols, em outras duas ele fez 40 ou mais gols, em outras 4 ele fez 50 ou mais gols, e em outras duas ele fez 60 ou mais gols com a camisa do Real Madrid. Lembrando sempre que o Cristiano Ronaldo terminou a sua trajetória no Real Madrid com mais gols do que jogos com a camisa branca. O Kylian Mbappé, com esses 2 gols que ele marcou também nessa partida, ele está a apenas 1 gol do artilheiro do campeonato espanhol nessa temporada, que é o Lewandowski, com 21. Nesse momento o Mbappé tem 20 gols marcados, ou seja, ele vai tentar aí também a artilharia do campeonato espanhol. O Mbappé que foi muito importante para essa vitória do Real Madrid, uma vitória na qual o técnico Carlo Ancelotti terminou o jogo reclamando muito do tempo de descanso do Real Madrid, que teve menos de 72 horas entre a partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid na quarta-feira e esse jogo que aconteceu no sábado, 6h30 da tarde, que o Real Madrid ainda teve a viagem, porque o jogo era fora de casa. Ancelotti terminou o jogo dizendo que o Real Madrid nunca mais vai entrar em campo em La Liga caso uma partida tenha menos de 72 horas de descanso para os seus jogadores. Um Real Madrid que entrou em campo sem Vinícius Júnior, que começou no banco de reservas. Ele tinha um pequeno problema muscular, não treinou com o grupo na sexta-feira, que foi o único dia de treinamentos do Real Madrid antes dessa partida, entre jogo e jogo. Portanto, o Vini começou no banco de reservas e o Ancelotti colocou o Brahim para acompanhar Jude Bellingham, Rodrigo e Kylian Mbappé nessa partida. Também fez um ajuste no sistema defensivo. O Real Madrid perdeu o Mendy lesionado, Fran Garcia foi o lateral esquerdo e na zaga Tchouaméni acompanhou Raul Asensio e Rüdiger e Alaba começaram também no banco de reservas. O Real Madrid sofreu um pouquinho no começo do jogo, inclusive o Villarreal abre o placar logo aos 7 minutos de partida em um erro defensivo do Real Madrid, depois de uma cobrança de escanteio. O Courtois já tinha feito 2 boas defesas no jogo e o Villarreal conseguiu abrir o placar aos 7 minutos. É a segunda partida que o Real Madrid sofre gols logo no início do jogo. Contra o Atlético foi ainda antes do primeiro minuto de partida. Depois disso, o Real Madrid foi pro ataque, conseguiu construir jogadas e Kylian Mbappé marcou depois de um chute do Brahim, que o goleiro defende, no rebote, o 1-1, o empate do Real Madrid na partida. E 6 minutos depois, de novo, Kylian Mbappé, dessa vez com uma assistência de Lucas Vázquez. Mbappé estava dentro da área, chutou, finalizou muito bem para colocar o 2-1 no placar. Todos os gols da partida saíram antes dos 30 minutos do jogo, né? Real Madrid com um Mbappé muito bem nos primeiros minutos, se mostrando muito ativo dentro da área, uma posição mais de centroavante que ele tem ocupado nesse Real Madrid, apesar da dinâmica muito grande e da mudança de posições do ataque do Real Madrid, que quando defende, voltou nesse jogo a defender no 4-4-2 e dessa vez os jogadores mais adiantados eram Kylian Mbappé e Jude Bellingham. O Rodrigo tem trabalhado muito para ajudar na marcação quando o Real Madrid defende, e sem o Vinícius, que começou no banco de reservas, o Rodrigo era o atacante mais pela esquerda e na hora de recompor defensivamente ajudava por ali o Brahim pela direita. Um Real Madrid que teve um primeiro tempo, digamos, depois dos gols um pouco mais tranquilo. O Villarreal diminuiu a velocidade do jogo, o que favoreceu um Real Madrid muito cansado na partida. Só que Courtois de novo brilhou, porque todas as vezes que o Villarreal chegou com perigo, ele defendeu. Tanto que o primeiro tempo termina com 5 defesas do goleiro Thibaut Courtois em 6
finalizações no gol do Villarreal. O Real Madrid tem 4 finalizações no gol e 2 gols na primeira parte. No segundo tempo, Villarreal começa bem de novo, o Courtois precisa aparecer novamente, e aí o Ancelotti faz as substituições, tira Brahim e Raul Asensio para colocar Rüdiger e Vinícius Júnior no minuto 60 da partida. 3 minutos depois, tira o Rodrigo para a entrada do Modric e depois tira o Fede Valverde, que ficou sentindo a perna direita, para a entrada do Arda Güler na partida. As mudanças dão um pouco de fôlego ao Real Madrid, que é verdade que sofre nas transições porque o Villarreal volta a atacar bem, mas o Courtois aparece quando precisa aparecer. Inclusive, o Courtois termina o jogo com 7 defesas. Nos últimos 3 jogos do Real Madrid, o Courtois acumulou 22 defesas, uma média de praticamente 7 defesas por jogo. É um goleiro muito decisivo para o Real Madrid, a gente já sabe, mas nessa temporada, quando o time tem sofrido mais defensivamente, tem voltado a aparecer. Teve ocasiões para os dois lados no segundo tempo, mas ninguém conseguiu converter em gol, e o Real Madrid terminou até recebendo mais ocasiões do Villarreal do que criando já no finalzinho da partida. Como eu disse, os jogadores do Real Madrid terminaram o jogo muito esgotados fisicamente. O time disputou desde o dia 3 de janeiro até o dia de hoje, que estamos no dia 15 de março, 22 partidas. É realmente um jogo a cada 3 dias, basicamente, para esse Real Madrid que teve muito pouco tempo de descanso. Um jogo que os jogadores praticamente não descansaram depois do jogo contra o Atlético de Madrid e que agora 16 viajam com suas seleções, então o Real Madrid vai ficar bem desfalcado. Para quem está perguntando se o Endrick teve minutos nesse jogo, não teve minutos, ele que foi convocado também com a seleção brasileira, então Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick viajam para compor o elenco da seleção brasileira para os próximos jogos. Um Ancelotti na entrevista coletiva reclamando muito do tempo de descanso, repito, dizendo que o Real Madrid nunca mais vai entrar em campo caso um jogo seja remarcado para menos de 72 horas de descanso do seu elenco. Um Real Madrid que teve um jogo difícil, não vencia o Villarreal há 7 temporadas jogando na sua casa lá em Vila Real, conseguiu essa vitória. E uma vitória que coloca momentaneamente o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol com 60 pontos. Só que o Real Madrid tem 2 jogos a mais que o Barcelona, que é o segundo colocado neste momento com 57 pontos, e tem um jogo a mais que o Atlético de Madrid, que nesse momento é o terceiro colocado com 56 pontos. Lembrando que nesse domingo, Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. O jogo acontece no Estádio Metropolitano, aqui em Madrid. Um Atlético de Madrid que também vem desgastado do jogo pela Liga dos Campeões, só que teve mais algumas horas de descanso em comparação ao que teve o Real Madrid para esse jogo contra o Villarreal. Depois dessas partidas, a gente tem a parada para a data FIFA, os jogadores viajam com suas seleções, então ficamos praticamente aí 2 semanas sem jogos nos campeonatos nacionais e internacionais europeus devido à data FIFA, e vamos ver se o resultado do Atlético de Madrid e Barcelona faz com que o Real Madrid se mantenha na liderança do Campeonato Espanhol na data FIFA, ou se principalmente o Barcelona, que é quem pode tirar a liderança do Real Madrid, consegue os pontos suficientes para fazer isso. Real Madrid agora entra, como eu disse, nesse descanso, e 16 jogadores viajam com suas seleções.